Gravando. Bom, gente, estamos de volta. Momento especial aqui, pelo menos para mim. Estou aqui com o Eduardo Pardini, conhecido como Pardini, né? Essas questões de auditoria, a gente perde o primeiro nome, só usa o último nome. Já tive esse problema, porque o pessoal me chamava muito de Assi para cá, para lá. Criei a empresa, começaram a me chamar de Massi, e eu estou atendendo, Marcos Massi, Assi, o que vier. Eu só não atendo por nome ruim, mas hoje eu tenho a oportunidade, né, de falar com o Eduardo Pardini, né, é uma das referências que a gente tem aí para a questão de auditoria, controle interno, né, a gente aprende muito com ele também, e é muito interessante que em alguns momentos a gente conversa com alunos e as pessoas falam assim, segundo o Pardini, segundo o Assi, então nós dois estamos nessa linha, né? Então é muito bom ser reconhecido por isso. Mas deixa eu apresentar o meu convidado aqui, que eu estou falando demais, e quem tem que falar aqui é ele, não sou eu. Bom, Eduardo Pardini, mais de 30 anos de experiência em gestão de empresas no Brasil e no exterior. Já atuou como controller, diretor de auditoria interna, executivo financeiro. Então, você já foi síndico também, Eduardo? Não, isso é a única coisa que não. Então tá bom. Porque eu já fui. Então eu estou mais ou menos nessa linha. Só fui síndico também, porque eu gosto de emoção forte. Ele tem experiência. Disso eu fujo. Então tá bom. Às vezes eu pego umas coisas ruins, depois eu me arrependo. Mas assim, é um cara que tem projetos de startups, joint ventures, reorganizações corporativas, auditoria operacional, controle interno, aquisição, fusão, gestão de crise. Agora, na pandemia, ele deve ter feito quase nada, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Operação de empresa, implementação de sistema de gestão. Como eu, graduado em Ciências Contábeis, né? Tem lato sensu em Finanças pela faculdade, pela Fundação Álvares Penteado. Realizou diversos cursos no Brasil, nos Estados Unidos, educação executiva, ministra curso de auditoria e certificação para o Instituto de Auditores Internos do Brasil e também ministra curso de controles internos para o Interno Control Instituto no Brasil. Só isso, tá? Quase nada, né? Aqui tem justamente o site da Crossover Consult Auditing, né? Que é a empresa do Pardini, para quem não conhece, né? Duvido, né? Mas é bom as pessoas saberem. Aqui tem o blog, né? Fui lá buscar o blog do Eduardo Persson Pardini, né? Aqui vale apenas olhar, porque tem bastante assunto sobre isso, sobre gestão corporativa, controle interno, CUSO, né? Fui lá no LinkedIn, para quem não conhece, LinkedIn, né, do Eduardo Persson Pardini, ok? Para quem agora ele virou. Daqui a pouco eu vou perguntar a respeito das novas missões, dos novos desafios dele. Para quem não conhece, tem a Rádio Crossover Brasil, né? E eu fui agraciado pelo convite dele para falar sobre o programa de compliance efetivo, né? Está aqui até a tela. Olhem lá no Spotify, eu já tenho lá ele seguindo no Spotify, vale a pena vocês acompanharem isso. Se não me engano, o programa número 9, acho que foi com a Márcia Pereira, né? Se eu não me engano. Eu acho que sim. Então, e aqui, mais uma questão que nós estamos tão próximos um do outro, que até na Legis Compliance nós somos colunistas. É verdade. Eu e o Eduardo, nós temos uma boa parceria com o pessoal, né? Então, vale a pena para quem milita na área, querer saber sobre questões de compliance, né? E o pessoal é da editora Roncarate, né? Que montou tudo isso, a Cris, né? O Pedro, são pessoas do bem, e nós estamos lá também tentando colaborar com o pessoal. É um pouquinho do que tem aqui, porque se eu fosse trazer tudo que o Pardini faz, eu acho que a gente ia ficar mais ou menos aqui uma semana, né, falando sobre ele, mas, na realidade, agora, vou pular essa parte aqui, vou deixar o Pardini se apresentar para vocês. Pardini, fique à vontade, né? A câmera e o microfone são seus. Bom, assim, eu não tenho mais o que apresentar, né? Você já falou tudo. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui com você, batendo esse papo sobre controles internos, auditoria, e eu acho que vai ser bem interessante.
Mas está aí, ó, você já apresentou. A única coisa que eu fico preocupado é que quando eu vejo que faz tudo isso é porque a gente já passou da idade, né? Já está com uma idade um pouco mais madura, porque quando você olha lá para trás, parece que é muito próximo, mas você fala, puxa vida, né? 79 já é um tempo do século passado, né? Mas faz parte, acho que faz parte da vida. Que bom. É, porque assim, eu também. Ontem eu estava até conversando com o pessoal, né? Que eu queria ter o conhecimento, a experiência que eu tenho agora com 35 anos de idade. Nossa, eu teria mudado muita coisa do que eu fiz, né? Porque eu tinha. É, Quando a gente é mais novo, a gente quer atropelar, quer passar por cima. E a experiência vai mostrando que não é assim que funciona. A gente tem que ter uma outra forma de abordagem, né? E aí, sim. até aproveitando esse momento aqui, por que as pessoas têm tanta aversão a controle interno, hein, Pardini? Não sei se você Eu, sofre essas questões também. eu acho que, assim, as pessoas... Primeiro, o ser humano não gosta de ser controlado, né? Já tem essa conotação de que estão me controlando, estão me cerceando, estão isso, estão aquilo. Mas num processo corporativo, para mim, é falta de maturidade da gestão, né? E quando a gente olha para o que é ser gestor, que é uma coisa que não está muito dentro de uma organização, a gente acaba vendo que os gestores, muitas vezes, eles desconhecem as suas responsabilidades, que uma das responsabilidades é ter um controle interno. E um controle interno estruturado, um controle interno integrado a um gerenciamento de risco. Mas, para responder a tua questão, essa versão vem de falta de maturidade, de conhecimento da real utilidade do controle interno. Não é? Porque eu vejo muito isso, porque às vezes, eu já contei isso, eu cheguei uma vez com um diretor de uma cooperativa que falou para mim, não, porque essa porcaria de controle interno só trava o meu negócio. Eu falei assim, olha, eu tenho uma versão diferente disso. O controle interno mal implementado ele atrapalha qualquer coisa, né? Sim, Esse que é o é isso aí. principal ponto, né? Então Uhum. eu falo assim, olha, eu geralmente sento ao lado das pessoas, eu tento entender os problemas delas para que o processo seja implementado conforme complexidade e tamanho, né? Eu até Uhum. brinquei outro dia, falei assim, ó, eu consigo colocar Taboão da Serra dentro de São Paulo, mas eu não consigo colocar São Paulo dentro de Taboão da Serra. Uhum. Até É. porque eu falo que eu estou aqui na divisa com o Taboão, então eu falo muito isso, né? Porque as pessoas Uhum. têm que entender que o controle interno tem que ser feito conforme o tamanho da sua organização. E às vezes a Sim. gente vê muito consultorias que vêm e trazem coisas já prontas e implementa a goela abaixo da pessoa, aí começa a ter esses problemas das travas. Você, às vezes, nesses seus trabalhos, já se deparou com esse tipo de implementação equivocada, vamos pensar assim? Sim, e muito, né? Eu vejo em algumas implementações que instalaram, colocaram um sistema de controles internos, mas nem pensaram no risco, né? Então, eu pergunto, mas como que eu posso pensar em controle interno se eu não conheço o risco? A gente precisa entender que o controle interno é um mecanismo de mitigação do risco, da realidade do fator de risco, porque o que nós tratamos é o fator de risco, não é o risco, né? Então, o controle interno é o processo de mitigação, é uma das respostas, que nós vamos mitigar a probabilidade, e ele é efetivo na probabilidade. Se nós não tivermos essa relação de controle com fator de risco e a sua probabilidade, aí nós não temos um bom sistema de controles internos, pode ter até muito mais controles do que o necessário. Eu me lembro que há uns 5 anos atrás, eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que dizia que uma empresa que nunca fez uma avaliação baseada em risco, ela gasta 30% a mais de capital Ok. na sua estrutura organizacional só com custo de controles internos, porque controle interno custa dinheiro. Então, não é qualquer controle interno, né? E quando você não olha para a empresa com essa visão, você começa a criar, aí sim, possibilidades de uma burocracia maior, possibilidades de realmente engessar a operação e ela não se tornar mais competitiva.
E não só por isso, e também por custo, né? Imagina hoje em dia que nós estamos aí numa convergência ao mundo digital. A convergência e a operação no mundo digital já não requer mais o custo fixo que que nós tínhamos no passado, porque o nosso Sim, concorrente entra no nosso mercado só de forma digital. Se ele sim. entregar o produto com a qualidade que ele vendeu, ele vai ganhar um mercado. Se nós não Sim. tivermos preparado para isso, tendo sistemas simples, sistemas realmente mais leves e com uma economicidade, uma otimização de recursos adequado, nós não vamos nos tornar competitivo, né? E aí está fora do mercado. Então, assim, eu acho que isso é o que se mais encontra é aquela empresa que vai vender um pacote, e eu acho Sim, que enlatado nunca foi bom para uma empresa, porque a empresa concordo. tem a sua diversidade, tem a sua cultura, e acaba Uhum. não dando certo, né? Infelizmente, acaba não dando certo. Então, e aí depois esses maus projetos acabam afastando as pessoas do que seria o melhor questão de melhorar a gestão, né? Porque eu falo que o controle interno é para a Uhum. melhoria da gestão. Quanto mais, porque até nós tivemos na nossa conversa com o pessoal dos consultores, né? Naquele nosso grupo de Uhum. consultores, a gente falando sobre o home office, né? Por que, que muitas empresas estão desesperadas? Porque elas não tinham noção do que se fazia nem no presencial. Aí você Sim. partiu para o virtual, deu desespero, né? Tanto que você viu que não está achando mais webcam no mercado, porque as empresas estão exigindo que a pessoa tenha webcam para ficar focando a pessoa, desculpa. Você já imaginou se Verdade. você tivesse que fazer isso com seus consultores, com seus É bem, auditores aí da empresa? é bem complicado. Mas aí que você falou, as empresas não estavam preparadas. Há Sim, algum tempo eu já vinha alertando para algumas empresas. Falei, pessoal, vocês têm que trabalhar visando o mundo virtual. Não adianta ficar só no mundo físico, porque as coisas não vão acontecer dessa maneira. Mas a minha expectativa é que ainda havia aí uns 3, 4 anos para as pessoas poderem se modelar nessa sim, nova estrutura, né? Mas com a pandemia, isso agilizou de tal maneira que as empresas que achavam que era balela, que nunca vai acontecer, eu conheço profissionais que falavam para mim assim, Pardini, pelo amor de Deus, isso é ficção, tal. Eu falei, não é ficção, né? Se prepara para isso. E agora elas estão vendo como é difícil estruturar de uma hora para outra um processo de gestão remota. E se você sim. não conhecia nem aquilo que você tinha no mundo Sim. físico, logicamente que fica cada vez mais complicado, não é? O pessoal acha que isso é mundo do Jetsons, né? Que falava de videoconferência, aula à distância, esteira, né? Opa, desculpa, É, gente, espera aí. é. É, Não, mas as olha pessoas. só, pensa o seguinte, a nossa vida pessoal, ela já está conectada no mundo virtual. Então, Sim, nós já estamos nos relacionando socialmente no Face, no Instagram, nós compramos no mundo virtual, nós assistimos filmes no mundo virtual, nós passeamos muitas vezes, visitamos o museu no mundo virtual. Então, assim, sim, não dá para falar e desassociar que isso é uma ficção. Não, já não é mais ficção, isso é presente. Isso é verdade. É que nem falar de data analytics, é que nem falar de automação. Isso já não é mais futuro, isso é o que está acontecendo agora. E quem não se preparar, em termos de empresa e em termos de profissional, vai ficar sucateado, né? Vai ficar sucateado. E eu acredito que neste caminho muitos profissionais, infelizmente, e muitas empresas vão ficar por aí, né? Não vão conseguir passar por tudo isso. então, e aproveitando, já que você está comentando isso, né? Faz o quê? Acho que 2 semanas que saiu a publicação das 3 linhas do IA, né? Ele Uhum, trazendo a questão da primeira linha com a segunda linha, essa questão. E teve uma coisa interessante que eu já vi até, você já até comentou já sobre isso, tal, sobre a importância da auditoria interna, que ficou mais destacado nas 3 linhas, dizendo que a auditoria tem que estar mais presente no processo de negócio, uhum, né? Porque existe um problema que eu brinco que é ecossistema, né? O ego é muito maior que o próprio sistema, né?
que o compliance acha que é mais importante que o risco, que é mais importante que o controle interno, que é mais importante que a auditoria. Eu acho que é o seguinte, se a gente não trabalhar em sinergia, até porque essas áreas geralmente são as menores pessoas, quantidade de pessoas que tem, às vezes a empresa tem 10 mil funcionários, 3 auditores, 1 ou 2 pessoas de compliance e risco, e olhe lá, né? Sim. E aí, assim, dentro dessa questão, será que as pessoas vão entender melhor que a gente tem que trabalhar com essa sinergia, ou você acha que ainda vão continuar com aquele, acha que a auditoria é uma coisa e compliance, controles internos e risco é outra? A gente que já vivencia todos eles, né? A gente já passou por isso tudo. Comenta aqui um pouquinho, porque geralmente o pessoal entra aqui para saber um pouco, né, por que disso. Comenta a tua versão, o que você achou dessas 3 linhas novas. Eu sempre fui muito crítico em um ponto, quando eram 3 linhas de defesa, né? O primeiro ponto é que havia uma dualidade de reporte da auditoria interna, tanto para a alta administração como para o conselho. E eu achava que aquela setinha para a alta administração nunca deveria ter existido, né? No máximo, um dot line lá, uma linha pontilhada, porque é o que eu falo, em alguns momentos, quando você se reporta, por exemplo, eu tinha uma responsabilidade que era América Latina, 3 países da Europa e uma parte da África. Eu me reportava a 2 casas matrizes, um conselho dos Estados Unidos e o conselho da holding lá na Inglaterra. Esse era o meu reporte direto, né? Através de um vice-presidente. Ah, como a minha base ficava no Brasil, porque fiscalmente, legalmente, eu era um funcionário brasileiro, eu tinha um dot line com o presidente do conselho, do presidente da empresa e do presidente do conselho daqui, para coisas administrativas, né? Salário, férias, toda essa parafernália que nós temos aqui. Então, sim, até aí, sem problema nenhum, porque você está com a sua independência garantida. Esse novo modelo, ele já resolveu isso. Inclusive, quando eles abriram para que a gente pudesse opinar sobre quais as mudanças que seriam necessárias, foi essa mudança que eu havia enviado para eles, né, que eu achava que era única, na realidade, que deveria ser alterada. Então, eu acho que com essa visão agora, torna a auditoria interna mais independente. Um outro ponto importante é que, desde que foi colocado que a auditoria interna ele tem o papel de consultoria também, lá na definição da auditoria lá no IA, isso foi muito mal interpretado, porque sim, lá na definição fala que eu posso exercer uma atividade de consultoria, mas nas normas diz o seguinte, olha, mas você não pode fazer nada que impacte na sua independência. É impossível fazer consultoria sem impactar na independência, porque a gente precisa tomar ação de gestão. Então, isso sempre foi muito mal compreendido, e é uma discussão que acontece muito no mundo público, na auditoria pública, sobre este caso. Eu acho que isso agora ficou mais claro, que que a auditoria deve proteger a sua independência, independentemente de qualquer trabalho de consultoria. E a auditoria interna, ela cumpre com o seu papel de consultor fazendo apontamentos inteligentes, né? Apontamentos sim, proativos, apontamentos para a melhoria do negócio, não para ficar falando o que foi feito de errado no passado. Isso não resolve sim, problema nenhum. Muitas vezes eu vejo a auditoria falar o que está de errado no passado, mas nem estudou a causa raiz e nem trabalhou na solução para aquilo não acontecer mais. Então, isto realmente é um ponto importante desse modelo. Tirar a palavra defesa, para mim, falar que o gerenciamento de risco não é uma forma de defesa da empresa, eu acho que é uma questão de semântica, eu não consigo ver isso como sendo algo prioritário. Mas uma das coisas interessantes lá é que ele fala o seguinte, olha, auditoria interna, você não é isolado, você tem que compartilhar, e você está dentro desse processo como um todo. E um outro ponto importante nesse modelo, que ficou claro a segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa também não é uma área separada da gestão, ela até é uma área de staff, né? Mas ela é a especialista, ela é o expertise, é ela que vai instrumentalizar
a primeira linha de defesa para ela cumprir com as suas responsabilidades. Eu falo o seguinte, gestão de risco não faz gestão de risco, ajuda o gestor a fazer gestão de risco. A área de controles internos não faz controle, ajuda o gestor a fazer e ter bons sistemas de controles. E a área de compliance não faz compliance, apoia o gestor para que ele possa tomar as decisões dentro do processo de compliance. Então, nisso eu acho que ficou bem, agora bem esclarecido essas 3 posições. Eu gostei. Pardini, eu vou falar uma coisa aqui que você não me interprete mal. Eu te amo, Pardini, tá? Quero deixar bem claro, eu te amo, porque assim, eu tenho falado isso há muito tempo, sabe por quê? Assim, ó, pô, você é da segunda linha, porque a segunda linha achou que agora eu tenho o poder. Tá, você se especializou, mas quem vai fazer o compliance não é você. Quem vai fazer o controle interno não é você. Quem tem que fazer gestão disso não é você. É o cara que está lá na ponta. Se você não orientar o cara como fazê-lo, né? Não vai adiantar. Eu tenho até um exemplo numa aula uma vez, assim, ó. Imagina que nós estamos num prédio e você contratou vários colaboradores. Então, estão todos eles no térreo esperando. E você já é da área da segunda linha e terceira linha, pensamos assim, e do corpo diretivo. Você chega na empresa, aperta o elevador, sabe para que andar que vai. Eles não sabem para onde vão. Você tem que descer no térreo e trazer todo mundo para o mesmo espaço e alocar cada um no seu processo. Né? E é isso que as pessoas às vezes não entendem, que elas querem um protagonismo, que é o problema seguinte, é o tal do ego que eu falo, que é protagonismo demais para isso. Assim, quanto menos o compliance, controles internos aparecer, melhor para a empresa. Quanto menos a auditoria tiver que ficar apontando, melhor para a empresa. E isso também, eu penso nessa questão, que você está falando aqui, eu começo a alucinar aqui, né? Assim, pelo amor de Deus, eu não estou sozinho nesse vale, né? Não estamos juntos nisso. Porque essa questão de orientar. Então, as pessoas começam a colocar uma carga para o controle interno, uma carga para o risco, que não é dele. Na realidade, ele tem que receber aquilo, interpretar e levar de volta para que a coisa funcione lá na base. Né? E você falou nesse processo, até complementando, eu também fui auditor interno do ABC Brasil, eu reportava para a matriz. E eu tinha os conselheiros que de vira e mexe estavam entrando em contato comigo para entender o porquê do ponto. Meu ponto tinha que ir para a matriz primeiro, não chegava para os caras aqui. Primeiro lá, eles analisavam, questionavam para depois distribuir. Então, tinha essa questão. Só que assim, a gente, e eu era consultor, mesmo sendo auditor, qual que era a consultoria que eu fazia? Gente, tem uma lei tal, tem uma norma tal, olha a política, olha o procedimento, conversa com o jurídico. Então, eu dava orientações sem que eu realizasse o trabalho. Sim. Né? É isso que a pessoa precisa saber, de assessorar, não é fazer, mas orientar. Sim. Então, assim, algumas pessoas falam assim, mas a auditoria pode participar do board? Pode, só não vai ter voto. Né? E aí não estou nem falando do CAI, não estou nem falando do comitê de auditoria. Né? Em alguns casos, eu participava como membro do board, mas eu ficava escutando. Eu queria saber. Aí, quando ia sair alguma decisão estratégica que vai além do apetite a risco, ou que impactava nos valores de ética da empresa, eu levantava a mão e falava, olha, cuidado, aqui tem isso, isso, isso. Agora, a decisão é sua. Eu só estou avisando. Né? E, justamente, não teria problema nenhum. Isso não impacta na independência, não é? Exatamente. É uma coisa aqui que você está falando que, assim, me vem à minha cabeça, né? Que você tem que participar dos processos de decisão sem opinar, né? A questão de você ter uma decisão. Você pode, a opinião sua, olha tal coisa, veja tal coisa, porque é o que mais me deixa, assim, enfurecido, vamos deixar assim, né? Pensar assim, é que as coisas acontecem e ninguém convoca nem o compliance, nem o risco, nem o controle interno, nem a auditoria para saber o que está acontecendo. Depois, quando dá errado, que a gente presta conta. Sim. Uma coisa que você nem sabia que tinha sido criada. Né? Então, de novo, falta de maturidade da gestão, falta de maturidade de governança. Existem alguns processos de governança que são pura ficção. Então, assim, vamos montar uma estrutura de governança. Vai lá, contrata um conselho, um comitê, faz toda aquela parafernália. Isso é fácil, isso é muito simples. Isso não requer muita... Isso não é difícil. Agora, ter uma consciência de governança,
saber o porquê que existe, saber quais são as responsabilidades. Isso que é o nosso maior desafio. E eu acho que você encontra esse desafio nas empresas também, que é levar essa conscientização do porquê que se faz gestão de risco, do porquê que tem auditoria interna, como que tudo isso contribui. Esse é o desafio. É a mesma coisa compliance, né? Compliance, ele surgiu no mundo como se fosse a sua origem fosse a lei anticorrupção. Meu Deus, compliance já existe desde dos anos 30 do século passado, com as primeiras agências de regulamento nos Estados Unidos. Compliance sempre existiu. O COSO, lá em 92, já falava que um dos objetivos era compliance. Bom, mas compliance virou um produto de prateleira, um produto que fala assim, olha, você aplica o meu programa de compliance que todos os teus problemas serão solucionados. Mentira! Não vai acontecer. Eu até outro dia, quando eu falo outro dia, já foram alguns meses, né? A gente acaba perdendo um pouco a noção de tempo. Eu até escrevi por isso, né? Para tomar um cuidado quando você está falando de compliance. Porque compliance, por exemplo, é uma atitude. E não é uma atitude que nasce no departamento de compliance, é uma atitude que nasce na gestão, na organização. É a atitude que todos têm que ter de realizar e executar as suas tarefas em conformidade legal, né? Eu preciso de um programa para isso, eu preciso trabalhar, lógico, uma política, mas é lógico que precisa. Como você falou, precisa ter efetividade? Sim, precisa ter efetividade. Para isso, tem que ter sinergia. Para isso, o ego tem que ficar de fora. E aí que está o grande ponto, né? E eu acho que a gente fazia isso quando estava no mundo corporativo. Existe todo um processo competitivo dentro das organizações, e aí as pessoas são forçadas até a tentar ter esse protagonista, né? Ter ser o protagonista daquilo, que é também uma grande baboseira, porque depois, com a experiência, a gente vê que os bons trabalhos é o melhor exemplo do que você querer aparecer de uma maneira incipiente ali, sem sustentação, porque sem sustentação a coisa não vai para frente. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, é criar essa consciência, né? Trazer isso para dentro da organização. Essa é a nossa maior dificuldade. Sim, Padilha, assim, ó, eu acho que a gente já se cruzou em vários, né, processos, a gente começa assim, às vezes eu escuto você falando, eu me vejo falando, você também, às vezes você me escuta falando, você se vê falando a mesma coisa, porque a gente tem a mesma linha de pensamento, né, que o nosso processo, assim, quanto menos eu apareço, eu penso dessa maneira, melhor, porque assim, quando apareço muito, é que nem um time de futebol. Quando o goleiro faz muita defesa, alguma coisa está errada. A sua zaga não é boa, a gente não está protegendo. Porque se o goleiro aparece demais, ele tem que aparecer na hora exata. É mais ou menos o que eu penso com os processos de compliance e risco. Até porque eu falei na semana passada, se não me engano, com o Chico Assis. Né? Eu gravei uma live com ele também. E você sabe que numa conversa com ele, eu já estou preparando com os meus clientes, eu vou tirar um termo, vai ser agora só código de conduta, não vai ser mais código de conduta e ética, porque o Chico disse para mim, você tem que escrever um código de conduta, você vai melhorar o processo das pessoas dentro do... A ética é uma coisa de filosofia. Verdade. Bem interessante isso. Ele trouxe isso, eu falei para ele, Chico, então eu vou mudar os documentos que eu estou escrevendo, não vão ser mais código de conduta e ética. Ele falou assim, porque, Oassi, você vai ter que aprimorar a conduta, você vai falar assim, ó, pode ou não pode fazer isso. A ética, com conduta, ou manual, ou o que for, se o cara não quiser fazer, ele não vai fazer. Né? Verdade. E aí eu pensando isso com ele, que é uma questão primordial, que assim, eu tenho ética na minha profissão. Beleza, então quer dizer que você é honesto, então você não faz nada errado. Mas a sua postura demonstra isso no seu dia a dia? Né? Então, eu tenho visto isso e as pessoas têm falado comigo, para ser compliance, eu preciso ser advogado? Eu falei assim, não. Porque o advogado, o jurídico, vamos falar no advogado, vamos falar o jurídico já é parte do compliance. Você não faz nada do societário sem passar pelo jurídico, correto? Você não faz nada de contencioso sem o jurídico. Você não faz nada de contrato com terceiros ou com clientes sem passar pelo jurídico.
você já tem isso como parte do legal. Eu preciso de uma pessoa que seja operacional, que é uma das coisas que a gente tem falado, a Roberta fala muito de nós dois, tá? Nessa parte, assim, a Roberta ela fala assim, não, porque o Pardini, porque o professor Assi e tal, desse jeito, né? Professor Pardini, professor Assi. Porque, assim, as pessoas querem implementar compliance sem controle interno. Sim. Aí você não tem como ter evidência que aquilo está sendo feito. Aí você quer fazer gestão de risco sem que você normatize o seu processo, sem que você crie indicadores de como fazer aquilo. E depois quer que a auditoria dê solução para uma coisa que não tem um processo bem estabelecido, né? Verdade. Então, assim, olhando para essa linha, pensando nessa linha, você até falou já das 3 linhas, né? Hoje, você agora faz parte do comitê de auditoria. É isso? Da Casan, que é a empresa de saneamento lá de Santa Catarina. Você está no comitê de auditoria lá, né? Isso. Então, eu até conversei dias atrás com o Antônio Edson, que era do IA, né? Para a gente falar sobre a questão do comitê de auditoria, né? Então, você já participou de outros comitês ou não? Sim. Já, né? Já participou. Sim. Qual que é a maior dificuldade que você tem nesse processo? Então, a maior dificuldade de você trabalhar no comitê é quando o comitê está lá para ser somente um abajur, alguma coisa aparente que não tome, que não exerça e não executa as suas atividades. O que acontece muito com alguns organismos de governança, né? Você tem aquele conselho que ele chega e a ata da reunião já está pronta, é só assinar. Acredito que isso não aconteça mais, né? Mas a maior dificuldade, hoje em dia, de você trabalhar um comitê é justamente isso, é criar essa consciência, é apoiar, é dar suporte para os órgãos de controle, primeiro, para trabalhar de forma sinérgica e orientar, trabalhar o ambiente de controle, o ambiente interno da organização, para que ele seja propício para o entendimento de todo esse processo de governança. Lógico que você tem toda uma responsabilidade, por exemplo, numa empresa estatal, ou de economia mista, ou pública, você tem ali a Lei 13.303, que define quais são as responsabilidades. Se você é uma empresa B3 da CVM, também tem as suas responsabilidades ali de supervisão, né? Mas fora essas responsabilidades de supervisão, eu acho que trabalhar pelo exemplo, ajudar a gestão, exemplificar todos esses valores de boas práticas, esse é a nossa maior dificuldade e é o nosso maior objetivo. Pelo menos lá na Casan, nós vamos trabalhar muito fortemente nisso. Eu entendo isso porque, assim, às vezes, implementamos um comitê de auditoria por questão regulamentar. Acho que já está errado, né? Eu acho que não deveria só por uma questão regulamentar, eu acho que deveria até por uma proteção sua, né? Do teu processo. Com certeza. E eu vejo muito isso, às vezes as pessoas com uma... quando a pessoa, não, vou implementar um programa de compliance, senão não posso mais participar de licitação, né? Desculpa, você não está implementando um programa de compliance, tem que implementar um processo de gestão de compliance para o teu negócio. Né? Não é só um programa que eu vejo isso. Então, assim, eu acho que tem certas frases que eu já tive até em pedido de proposta, que eu falei, não, eu quero fazer isso aqui só para poder participar de concorrência. Eu falei assim, então eu não vou participar com você. É isso daí. Meu serviço não serve para você. Eu venho aqui para fazer um processo para a tua organização. Se é só para isso, né? Eu acho que tem alguma coisa errada. Não faz sentido, não é? Não faz sentido. É que nem a empresa que implementa a ISO 9000, isso no passado, né? Eu me lembro que eu implementei muito a ISO 9000, trabalhei em área automotiva, e você implementa e depois você acaba esquecendo. E só vai lembrar das atividades da ISO quando você tem que se recertificar. Eu falo, pessoal, não, nós gastamos um rio de dinheiro para implementar isso, e se isso é uma boa prática, tem que ser usado. Não pode agora deixar, não, agora eu só vou ver depois. Não faz sentido, então não implementa. Mas eu preciso disso para continuar fornecendo. Bom, um dos dois. Já que é uma boa prática, se utiliza. É a mesma coisa quando nós falamos de controles internos. Né? Se vai implementar uma auditoria, se vai implementar controles internos, isso daí custa dinheiro. Então,
faça de maneira realmente que seja bom para a empresa. E vai ser bom para a empresa se for bem trabalhado, né? E até você comentou no comecinho aqui da nossa live que nos Estados Unidos teve uma pesquisa que empresas que não têm um bom processo gastam muito mais do que deveria por falta de controle, né? Isso, um bom processo baseado numa visão de risco, né? Exatamente. Então, porque eles não olham adequadamente. E é engraçado porque, às vezes, as pessoas me procuram para falar, não, porque eu não vejo onde controles internos comprar esse risco agrega valor ao meu negócio. Eu falo assim, é verdade? Então, tá bom, vamos lá. Quais são os seus indicadores de performance? Eu falo assim, eu não tenho. Eu falo assim, então, para eu poder ter um bom controle interno, eu preciso ter indicadores de performance. Então, se você não sabe como que você está gastando dinheiro, onde você está investindo no teu processo, você não faz ideia dos riscos se as pessoas estão seguindo as tuas regras. E não vai ser um auditor esporadicamente vir fazer um trabalho aqui, aprontar um relatório, que depois você volta um ano depois, nada foi feito. Então, alguma coisa está errada. É aquilo que você falou sobre falta de maturidade na gestão. Né? Eu acho, porque... E você, pode falar. Desculpa de interromper. E você tem que pensar no seguinte: é essa visão que muitas vezes vem da academia, vem da universidade. Porque se você olhar os cursos de graduação, se você olhar os cursos de pós-graduação, nem sempre você fala, ou as pessoas estão lá e sabem o que é gestão de risco. Não se fala sobre gestão de risco. E gerenciamento de risco é aquilo que nós fazemos na nossa vida corporativa toda hora, 90% do tempo, para não falar 100% do tempo, o que você está fazendo é gestão de risco. Mas as pessoas ainda acham que gerenciamento de risco é alguma coisa fora da responsabilidade dele, que ele vai parar para fazer a gestão de risco. Eu falei, não. É que nem o pessoal fala, eu tenho gestão de risco aqui, eu tenho uma matriz. Não, você tem uma matriz, você não tem gestão de risco. Isso aqui é só uma matriz. Quais são as decisões? Ah, não, eu não sei, eu tenho a matriz, pediram para eu fazer a matriz, está a matriz aqui. Então, são coisas que, infelizmente, né, Marcos, é o que a gente vai se encontrando no meio do caminho. Tem jeito. Pardini, né? Eu estou ouvindo você falar, eu começo a rir, porque assim, já cheguei aqui, às vezes, alguns trabalhos, a pessoa fala, não, eu quero implementar uma matriz de risco. Eu falei assim, beleza. Você tem o processo mapeado? Eu falei, não, peraí, então, como que eu vou fazer essa matriz de risco sem o processo mapeado? Porque assim, tá, assim, eu vou fazer um diagnóstico aqui para você, né? E tá, beleza. Então, eu faço o diagnóstico e te vou receitar os remédios. Se eu não mudar a sua postura, a sua forma de se alimentar, de você fazer exercício, não adiantou nada. Só deu remédio. O remédio vai ser um paliativo temporário. Você tem que mudar o seu modo de vida, né? O modo de operar de vida. Então, e foi engraçado que eu fiz um trabalho assim. Aí eu expliquei para eles, vamos fazer o seguinte, eu vou mapear o processo de vocês, entender aqui as questões, e aí depois nós vamos fazer a matriz de risco, beleza? Beleza. E aí nós mapeamos os processos, criamos manuais de procedimentos lá, de tudo que eles pediram. Eu falei para o meu consultor até, assim, não se limita, faça isso, depois a gente vai ver se isso é necessário, a gente pode consolidar, criar um só, faça, não tem problema nenhum. Aí eles adequaram, fizemos isso. Aí fizemos isso em 6 meses, né? Mapeamos isso, criamos um manual, revisamos os controles internos. Aí nós vamos fazer a matriz de risco. Aí nós começamos com aquilo tudo e criar os planos de ação. Aí vem a parte boa. Nós fizemos lá 120 ou 130 manuais de procedimentos, né? Era uma cooperativa de crédito grande. Aí nós fizemos apontamento de risco, deu uns 450 riscos mais ou menos. E assim, a maturidade do pessoal com relação a isso, lá embaixo, né? Porque a gente tem que criar cenário para o cara entender que ele tem risco, né? E é o dia a dia. Aí nós fizemos isso, criamos uma matriz, alguns planos de melhoria que nós já indicamos. Aí o presidente do conselho falou assim, beleza, se agora que eu tenho que fazer? Vocês vão ter que voltar nas áreas e melhorar os processos. Porque as pessoas descreveram o processo e nós descobrimos agora que existe muito risco nele. Nós agora só criamos um critério de avaliação. Quais são os muito alto e os médios. É por aí que você tem que começar. Aí ele falou assim, poxa, mas é isso que eu tenho que fazer? Eu falei assim, então, se você achou que era só montar a matriz de risco, ela está aqui, ó. Sim. Aqui.
Então, é aquela visão muito obtusa, né? Do que é. Que nem quando o pessoal fala, olha, eu sou homem de negócio, eu não fico pensando nisso. Falo, você é homem de negócio? Me fala, como é que você faz negócio sem gestão de risco? Eu preciso Oi? aprender isso. Porque na minha vida corporativa, eu nunca não sabia fazer. Quem sabe você me ensina, né? É isso. Mas eu ainda acho que vem da universidade isso. Nós não temos escola de gestão, nós não temos escola de gestores, nem no Brasil, nem lá fora, tá? Lá fora ainda tem algumas que trabalham um pouco melhor. Mas aqui, infelizmente, a gente tem algumas coisas. Tá bom, eu acho que ali na Trevisan a gente está fazendo alguns trabalhos bem interessantes. Na FAI, lá de Curitiba, também eles já estão trabalhando um pouco mais na prática de gestão, né? Não é só trabalhar os conceitos técnicos, mas ainda precisa de muito. Agora, você vê, tem gestores dentro da empresa que fizeram a graduação há 30 anos atrás e continuam assim, não, sabe, não aprenderam. É esse pessoal que a gente tem que trabalhar, porque a experiência diz o seguinte: quando as pessoas entendem o porquê daquilo, começa a olhar de forma diferente. Esse é o trabalho de sensibilização, de conscientização, que vai amadurecendo toda essa atividade, né? Então, a gente tem que trabalhar muito nisso, porque, no primeiro momento, as pessoas procuram criar uma barreira. Eu não sei o que é isso, eu vou falar que é uma porcaria, que não Sim, serve para nada. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas conheçam isso, né? E, sim, infelizmente, algumas vezes, existem alguns processos junto com consultoria que não trabalham nisso, que não trabalham na instrumentalização e vai querer colocar, como você falou, por goela abaixo um processo lá. Sistemas, então, terríveis. Eu vejo algumas empresas que implantaram gerenciamento de risco que nunca vai funcionar. Ele sempre estará escravo do consultor que fez aquilo. Até porque é uma coisa tão complexa, sem necessidade nenhuma, que ele vai conhecer o risco 10 casos depois da vírgula. Eu falo, pessoal, mas para quê? E é muito interessante que tem um sistema aí no mercado que faz tudo isso, é complexo assim, só que chega na último atributo, você tem que eu acho que é isso. Eu falei, cara, vocês fizeram todo esse cálculo para chegar lá no último e falar que é assim, porque já não foi direto e falou que é assim, né? Porque ficou subjetivo. Não tem sim, necessidade disso. E eu acho que também falta um pouco de simplicidade nas organizações. As sim, organizações têm que ver a sua forma de trabalho de forma simples. É sim. que a gente não acredita na simplicidade. A gente só vai acreditar na simplicidade depois de um tempo, né? Depois que você está maduro. A gente acha que tudo aquilo que é complexo é mais importante. As planilhas mais complexas são mais importantes. Aquela pessoa que tem uma agenda complexa é mais importante. Não, e não é. Muito daquilo é tudo teatro. Complexidade só traz custo para a empresa. O que a gente precisa agora é trabalhar de forma mais simples. E eu acho que com isso tudo que está acontecendo, das empresas trabalharem de forma remota, e muitas vão ficar de forma remota, eu acho que você falou isso outro dia, né? Que algumas empresas nem estão querendo voltar mais para o mundo físico. A simplicidade de trabalhar os processos, essas relações com disciplina, lógico, vai ser de muita importância. Porque se a gente quiser levar complexidade, vai ser muito, muito, muito trabalhoso, muito custoso e não necessariamente vai funcionar, né? Então, são mudanças de paradigmas que, infelizmente, a gente não aprende errando. Eu falo Sim. que a minha vida corporativa, eu aprendi as coisas errando, tomando decisões erradas, né? Que nem alguns amigos meus falam assim, mas a minha diretoria, ela não me apoia. Mas ela não tem que te apoiar. Ela tem que te apoiar naquilo que é bom. Aquilo que não é bom, não tem que te apoiar. Eu, quando tinha diretores abaixo de mim, eu queria que eles falassem, não, Pardini, isso está errado, eu não concordo com isso. Ter uma diretoria que fala amém para tudo que eu faço, eu não preciso dela, né? Então, assim, eu acho que são coisas, são paradigmas que tem que mudar hoje em dia. Até eu falei outro dia, né? Não adianta você fazer aquele gráfico, né, de impacto, probabilidade, todo coloridinho assim, que o gráfico parece que a empresa está com sarampo, de tanta bola vermelha que tem espalhada pelo negócio, né? Gente, É.
O diretor não entende o que é aquilo, aquele. Assim, o que é esse monte de bola espalhada? Não, cara, mostra onde estão os riscos, quais são os impactos, seja simples, né? E É depois isso daí. você. Outro dia a pessoa falou assim, ai, mas eu tô querendo. Eu estava vendo um treinamento, o cara estava falando sobre risco residual. Ah, se como que funciona? Assim, você já mapeou o risco principal? Você já mapeou o risco principal? Não. Calma. O residual é aquele que você vai mapeando e vai chegando nele. Só que você tem que chegar no momento, você tem que dar um corte, porque você nunca mais você para de fazer risco. Sim, Você tem que dar sim. uma limitação, porque senão você vai olhar que pode dar errado, pode dar errado, pode ser, vai ser, né? Tanto que eu até brinco, eu tenho um apelido nos clientes, mensageiro da desgraça, porque o cara vai fazer um negócio assim, pô, o que pode dar errado? É, Onde pode falhar? Se a pessoa não vier, quem vai fazer? E aí o cara fala assim, se dá um tempo. Eu falei, não, cara, eu estou mapeando o teu risco. Para é você ter uma verdade. noção antes de implementar se vale a pena. É. Né? É, E assim, e isso é verdade, né? Porque as pessoas já querem ultrapassar sem ter o básico, já querem ir sem ter o básico. E é muito interessante quando você fala de apetite a risco e risco residual. Nossa, dá um nó na cabeça das pessoas. Eu até entendo. Determinar o sim, apetite a risco, principalmente o operacional, é mais complicado mesmo, porque ele é uma medida para várias coisas, né? Se você estiver falando numa instituição financeira de risco de Basileia, você tem cálculos matemáticos que vão te fazer a chegar naquele apetite a risco. Mas é muito interessante, porque eu chego em algumas organizações ou alguns amigos, não, eu tenho gerenciamento de risco aqui, assim, assim, eu falei, mas você tem o apetite a risco? Não, ainda nós não discutimos apetite a risco. Eu falei, pessoal, como vocês fazem gestão de risco sem saber o apetite a risco? Como você sabe que as suas ações são adequadas para o nível de risco aceitável que você precisa ter? Não é qualquer controle, é o controle interno que vai permitir que você traga o risco bruto para o risco residual, que também não é qualquer risco residual, é o risco residual que está alinhado ao apetite a risco. Né? Então, assim, faça primeiro o básico, descubra qual é o teu risco bruto, né? Entenda qual é esse teu risco, que também não é uma coisa simples a partir do momento que a empresa já está funcionando, já tem alguns processos mitigatórios. Né? Mas chega naquele risco, aí compare com o teu apetite a risco e veja quais são as ações que você tem que tomar. Nada mais simples do que isso. Né? Mas é difícil. De novo, falta de maturidade da organização em trabalhar nos processos de governança. Né? às vezes o pessoal me aborda, né, tal, como que eu consigo? O que é apetite a risco? Assim, até o quanto o seu bolso aguenta. É. Cara, assim, como assim? E alguns Cara, falam o seguinte: alguns entendem que apetite a risco, eu posso perder até aqui, eu posso perder. Eu falei, não, você não pode perder. O apetite a risco é o seguinte: se eu perder até aqui, tudo bem, eu consigo sobreviver, eu até consigo conceber isso. Mas eu não quero perder, porque os bancos trabalham muito assim. Eles começam a controlar o risco operacional pela conta de perdas operacionais. Eu falei, isso aí não é mais risco, isso aí já é a perda. Você tem que dar sim, um passo atrás. Eu não quero ter essa perda. Né? É outro entendimento equivocado que existe no exatamente. apetite a risco. Né? Eu sei que não é Sim. fácil, né? É mais complicado. Eu estou até preparando um programinha para falar disso, de tentar trazer isso de uma forma mais simples, mas é importante salientar isso. E já que a gente está falando de risco, eu sempre gosto de dizer o seguinte: risco inerente e risco residual também são coisas distintas, né? Apesar que na bibliografia se utiliza muito assim, eu tenho risco inerente e depois eu tenho risco residual. Né? Eu gosto de falar o seguinte: eu tenho risco inerente bruto, porque o risco inerente é aquele risco que está relacionado com aquele processo, e depois que eu mitiguei, eu vou ter o risco inerente bruto, que é residual. Uma coisa é a magnitude do risco, outra coisa é a natureza do risco. E lá no risco Exatamente. inerente, você vai ter risco de eficiência e eficácia, risco de tecnologia, você pode ter risco de fraude, você vai ter risco de compliance, né? É uma outra atividade que muitas vezes é difícil para o pessoal entender também. Eu falo muito, às vezes eu até pareço, como a gente é mais da velha guarda, vamos pensar assim, né? Às vezes É, eu falo assim, às vezes eu me sinto um disco riscado, né? Porque o disco de vinil riscava, então ele ficava sempre na mesma tecla. Pô, parece que eu estou sempre falando a mesma coisa. Será que as pessoas assim não entenderam essa questão? E assim, você falando isso aqui,
né? E eu fico aqui assim, só ouvindo assim, puxa vida, então tem mais gente que sofre mesmo mal, porque assim, às vezes o cara quer uma solução rápida, né? Eu quero entender isso, assim, gente, assim, ó, eu trabalho com a questão do preventivo, mas para saber o preventivo, se eu tenho um histórico de perda, eu preciso tratar, porque como não acontece de novo, né? Sim. E aí, até aproveitando que você está falando, eu tenho alguns casos que acontecem assim, por exemplo, questão de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Pô, você tem um diretor responsável na instituição. Aí eu falo com o cara, amigão, você entendeu o grau de responsabilidade sua, o seu risco que você está correndo cada vez que você aprova uma operação que ela fora do padrão? Uhum. Cara, os seus bens podem ser bloqueados. Você Sim. pode pagar na pessoa física, né? E aí eu tenho mostrado para alguns até que o próprio, depois daquele processo de sancionador, né, administrativo sancionador do Bacen, ele tem Aham. dado multa a diretores, tem destituído conselheiros de administração, ex-administradores, inabilitando todo mundo. As pessoas não entenderam o tamanho do grau de risco que ele tem na tomada de decisão. É aquela questão que nós estamos falando desde o começo aqui da live, né? Ter maturidade no processo de gestão, saber o seu grau de responsabilidade. Pardini, eu já cheguei em cooperativa para dar treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro. O conselheiro fiscal perguntou para mim o que era compliance. Tá vendo? Eu Então, falei, né? cara, será que eu estou viajando? Aí eu fui perguntar para ele, né? Na conversa, assim, só uma pergunta, qual é a sua principal atividade aqui na região? Eu tenho escritório de contabilidade. Você já viu a resolução 1530 do Conselho Federal de Contabilidade, que fala no questão de prevenção e combate à lavagem de dinheiro para escritório de contabilidade? Ele, oi? Você, amigão, você já está correndo risco no teu CNPJ e você vindo para cá como conselheiro fiscal, está correndo risco em dobro. Aham. Você não sabe o que cobrar, como que você vai trabalhar essa questão? Então, às vezes, essa questão da governança, do risco, ele tem que ser muito melhor tratado porque ele está à frente do negócio, né? Aham. E com certeza, né? E com certeza isso é um problema. E é assim, a falta de conhecimento, a falta de preparo é complicado, né? A falta de você tomar decisões, ter substância para tomar decisão. E isso acontece em várias organizações quando a gente está falando de governança, de processo de governança. Né? Justamente se colocam as pessoas ali para fazer um número e, infelizmente, isso vai desacreditando, né? Pior que vai desacreditando todo um processo que é muito legal de existir. Sim, e a gente que defende isso, né? Cada vez que a gente vê umas coisas assim acontecendo, a gente fala, gente do céu, tem alguma coisa errada, as pessoas não entenderam o grau de responsabilidade, até porque a nossa governança corporativa aqui no Brasil, ela não é horizontal, ela é vertical. Tem um que sabe e manda em todos os outros, e todos aqueles concordam, desde que caia na conta dele. Sim. Né? Às vezes ele não entendeu o grau de responsabilidade que ele tem nisso, né? Por exemplo, hoje eu sou conselheiro fiscal da CDP, né? Que é Carbon Disclosure Program. Então, cara, eu sou conselheiro fiscal e é pro bono, Sim. né? Mas eu sei do meu grau, eu aceitei porque eu sei o grau de responsabilidade de quem está lá com a gente também. Eu cobro, eu estava como suplente, eu participava das reuniões e eu também dava pitaco. Não é porque eu sou suplente que eu não vou ganhar, né? Claro. E assim, muitas vezes as pessoas desconhecem até a responsabilidade legal que elas têm nisso. Eu falo o seguinte, quando eu era gestor, era muito mais fácil ser gestor, né? Era muito mais simples ser gestor. Eu fiquei um bom tempo fora de conselho, de comitê, eu achei que esse ano tinha que voltar para poder dar uma arejada, né? Mas é outro tipo de responsabilidade, são outras implicações que você tem, inclusive, na sua vida pessoal. Né? Tem que ter um bom seguro, porque qualquer um pode tomar uma decisão equivocada. Então, assim, é diferente. E as pessoas desconhecem essa responsabilidade. Sim. Falta aquilo que você falou com muita propriedade, maturidade de gestão e maturidade de governança também, porque não é só montar, colocar nomes bonitos, né, para aparecer no balanço. Você tem uma questão de responsabilidade, né?
Por exemplo, para a gente só fazer um comentário aqui, o IBGC, o pessoal levou lá um material apresentando logo depois da questão de Brumadinho, né? Uhum. Porque o Conselho de Administração da Vale não tinha um especialista em mineração. Então, né? Pô, você é uma mineradora, você tem que. O que eu peço no meu conselho de administração? Que é o que está nas regras, né? 13303 fala sobre isso. Você tem que ter especialistas em alguns ramos para poder participar. Pô, se você não entende do negócio, você nunca fez auditoria, você nunca trabalhou na gestão, você nunca foi gestor de nada, você nunca foi nem controller de alguma coisa, como que você vai poder colaborar, né? Porque eu estou falando assim, colaborar com o negócio, né? Sim, então, sim. Que é essa questão primordial. Pardini, eu estou olhando aqui, o nosso tempo está se esgotando, você tem os seus compromissos também. Vou pedir para você, gente, está aqui o LinkedIn, Eduardo Persson Pardini, tá? Uma das pessoas aí que ele ensina a gente a admirar, né? Eu quero agradecer demais a oportunidade. Eu queria que você desse o seu recado daquele seu jeitão Pardini de ser, né? Tipo, meu filho, faça ou morra, né? Mais ou menos assim. O seu recado para quem está assistindo a gente, para que eles possam entender melhor todo esse processo. Obrigado, Marcos. Assim, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui. Esse tempo passou, essa hora passou e foi muito boa. É bom ter essa conversa, esse bate-papo. Espero que as pessoas que nos assistam possam tirar algo de interessante daí. Mas o que eu sempre gosto de dizer é que todo esse processo que existe dentro de uma corporação, este processo de governança, ter a sinergia entre essas áreas de controle, também agentes de governança, é muito importante. E cada vez vai ficar mais importante neste mundo que nós vivemos, que esse é um mundo em mutação, totalmente em mutação, né? Muito das nossas experiências, muito das respostas que nós tínhamos no passado já não são mais apropriadas para este tempo. Nós também precisamos sempre nos atualizar, trabalhar. É o que eu falo, hoje em dia, nada mais real do que o long learn life. Porque assim, você vai estudar o resto da sua vida, né? Então, isso é muito importante. E as pessoas têm que acreditar nisso, né? As pessoas têm que acreditar em trazer e fazer uma empresa com mais valores éticos, uma empresa mais voltada também para auxiliar aquela comunidade. É o capitalismo, é um novo capitalismo, que não é ganhar por ganhar, mas sim, eu vou ter ganhos de capital para que eu possa estabelecer uma riqueza maior dentro da comunidade que nós operamos. Então, isso é muito importante. E assim, aquilo que for e o que puder ser simplificado e pensar de forma simples e trabalhar de forma simples, vai ser muito mais coerente e adequado para a organização. Complexidade, ele só traz custos que hoje em dia não são mais necessários. E se você tem que mudar, mude antes de precisar, porque depois sempre é um pouco mais difícil. Então é isso, e muito obrigado, agradeço aí pelo convite. Bom, depois disso, vou falar o que mais, eu vou agradecer, né? Esse foi mais um Marcos Se Convida, tivemos aí a presença do Eduardo Pardini, o LinkedIn do Eduardo Persson Pardini, acesse, veja lá, não esqueçam que ele tem, né, o Spotify também tem o Rádio Crossover, né? Que tem coisas muito boas, e como a gente mesmo já disse aqui, nós estávamos até conversando aqui no off, ele fez um tiro curto, justamente para que você possa aproveitar o que está sendo falado. Eu tive a oportunidade de gravar o último aí podcast com ele, está lá, né, falando sobre essas questões. Gente, só palavras de gratidão, Pardini, pela sua disponibilidade, pelo teu carinho com a gente, né? A gente vai continuar juntos por aí, que nós temos amigos em comuns, alunos em comuns, né, que fazem parte do nosso dia a dia. E sua gratidão, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, né? Agora vem aquele momento do YouTube. Você gostou? Dê o seu like, né? Se inscreva no canal, dê o seu curtir, né?
Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí, a gente vem, se precisar, a gente entra em contato, comenta alguma coisa, né? Tá aqui, acabei de falar com o Eduardo Pardini, da Crossover, o nosso guru aí dos controles internos, que tem capacitado gente em controles internos, e é o que é interessante, a gente capacita as pessoas, agora a gente espera que eles pratiquem a capacitação. Essa é a nossa dica primordial, né, Pardini? Pardini, obrigado. Obrigado a você. Tamo junto, tá? Precisando, segura mais um pouquinho, que a gente vai encerrando aqui. Eu vou agradecer você a parte aqui, gente. Obrigadão. Ó, temos coisas boas mais vindo por aí. Nós vamos trazer pessoas para falar sobre perícia. Me pediram para falar sobre FRS também. Vou trazer algumas pessoas para falar um pouco sobre essas questões, dos principais pontos. E o canal é para isso, para orientar as pessoas, para a nossa comunidade, entender um pouco do assunto. E graças a Deus, né, trouxe mais uma fera aqui, e é bom demais estar com fera, né? Para a gente estar junto com as feras, fica mais fera ainda. Gente, obrigado e felicidades a todos.